Olá, boa noite, bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do nosso Conversa Atrevida. Hoje nós vamos conversar com o professor universitário, o professor Robson Teles. Ele vai conversar conosco sobre redação, linguagens e outros assuntos. O professor acabou de entrar, então vamos chamá-lo. Aguardando o professor se organizar. Desde já a gente agradece e avisa que esse nosso bate-papo ele estará disponível também pelo YouTube e no Spotify e em outras plataformas de streaming. Boa noite, meu querido. Boa noite, Aldonês. Como vai você? Tudo bem? Bem, bem, obrigado. E contigo, tudo certinho? Tudo caminhando, a gente dribla as coisas, com fé em Deus, vai para frente. Estamos indo. Pois é, estamos indo. Para a gente iniciar esse nosso bate-papo, como é que foi esse seu processo de educação? Como Robson Teles se transformou no professor querido Robson Teles? Bom, primeiro, obrigado pelo querido. Aldonês, eu acho que é uma longa história. Eu comecei a trabalhar como professor, engraçado isso, pequeno, eu tinha 8, 9 anos. Eu queria alfabetizar minha irmã. E comecei a Ah, ensinar tá. ela. E quando ela entrou no colégio, ela estava tão adiantada que ela teve que pular 2 anos, porque ela já tinha sido preparada em casa pelo irmão, que era o professor dela. Então, eu disse, olha, é isso que eu quero fazer, né? E mantive. E aí, quando eu fiz vestibular para letras e comecei o curso, eu me encontrei completamente. Então, o processo começa lá atrás, quando eu senti vontade de dar aula. Eu tinha 7, 8 anos, e na adolescência eu dava aula particular, de matemática, português, porque era uma forma de eu me sentir bem dando aula, né? Essa coisa que me toca profundamente. Eu gosto de contribuir para a construção do outro. É isso. Ah, que bom, né? A gente agradece. E nesse processo, como é que você descobriu esse trabalho que você também tem com a dramaturgia? Quando foi que a dramaturgia começou a caminhar ao lado da literatura contigo? Bom, eu sempre, também desde pequeno, né? Acho que a gente sempre remonta à infância, porque a infância é uma espécie de caldeirão, onde a gente tem uma série de coisas que mais tarde talvez floresçam, outras ficam ali no fundo do caldeirão. Eu acho que desse caldeirão saíram a educação e o teatro, né? Ah, eu gostava de brincar de teatro, eu ficava em casa também com meus irmãos, eu fazia encenação da Ah, Paixão de Cristo, eu fazia no Dia das Mães e no aniversário dos meus pais, em vez de entregar o presente apenas, eu criava uma peça de teatro para a gente entregar o presente. E os meus irmãos entravam na onda. Então, na verdade, eu sempre gostei de brincar com essa representação. Talvez haja aí aquela coisa de querer vivenciar outros. É como se eu percebesse que havia muitos outros dentro de mim. E esses outros poderiam ser experimentados exatamente através do teatro. Então, o teatro entra na minha vida aí. E a dramaturgia entra muito tempo depois. Eu fui aluno de Marcos Acioli, do poeta Marcos Acioli. E quando eu fui sim. aluno dele, né, eu li o livro dele, Buriatã, um cordel para menino. Eu fiquei tão fascinado que, conversando com um amigo, eu disse, olha, eu vou adaptar para teatro. E eu não sabia que já havia uma adaptação feita na Bahia. E ele disse, se você adaptar, a gente monta. Então eu escrevi em uma semana. Na semana seguinte eu apresentei a Marcos e ele autorizou na hora. Ele disse, gostou muito. Eu criei uma personagem que não havia no livro dele. E aí, como ele gostou, o diretor gostou, a gente passou para o elenco gostou. Disse, então, do ponto de vista dramatúrgico, o texto funciona. Aí vem a necessidade de falar com a sociedade, falar com o ser humano,
através não só da representação, mas também da dramaturgia. Então, é daí que nasce essa relação entre dramaturgo, professor, pesquisador, é daí. Eu sei que um dos teus autores preferidos é o Osman Lins, Sim. mas também a gente tem notícias de que você gosta também do Dias Gomes e do Olavo Bilac. Aham. Por que os três? Ok. Conta um pouquinho sobre cada um deles e essa paixão pelos três. Certo. Bilac é o seguinte, é que eu acho que eu me incomodei durante muito tempo, na condição de aluno do curso de letras da Ah, Universidade Federal de Pernambuco, me incomodei com o fato de que Bilac era visto apenas como um poeta parnasiano. E eu tinha lido a poesia dele, eu sentia que havia erotismo, havia uma força emotiva muito grande. E todos que estavam ao meu redor, professores, colegas também de sala, todos tinham a mesma visão. Bilac é frio, chato, aguado, Bilac não tem nada que preste, Bilac é um homem de extrema-direita, nacionalista, ufanista. Aldunês, se ele é um poeta reconhecidamente aí capaz, ele deve ter alguma poeticidade. E aí eu comecei a ler mais a poesia dele como um desafio. Desse desafio, eu fiz um trabalho no finalzinho do curso de letras para uma disciplina, e eu fiz um trabalho, a professora pediu no máximo 10 páginas, eu fiz 40. Né? E aí ela, quando leu o trabalho, ela disse assim, o que é isso? Você já está fazendo mestrado? Eu disse, não, mas eu tenho vontade de tentar o mestrado. Ela disse, você está com a ideia pronta. Eu a chamo, inclusive, de minha musa, Cristina Botelho, minha queridíssima professora de literatura, que tocou muito na minha alma e dialogava muito comigo em relação à literatura. Eu a convidei para minha defesa, inclusive, do mestrado. E aí eu comecei a escrever a dissertação provando que Bilac é, na verdade, parnasiano, tudo bem, mas ele tem toques de clássico, de romântico, de naturalista. Tá? Ele tem um erotismo que se aproxima com o erotismo de O Cortiço, de Aloysio Azevedo. Né? Ele tem um sim. poema chamado Satânia, que quase ninguém conhece, quase ninguém leu esse poema. Pelo título, Satânia, você já sente aí que é de uma mulher fortíssima e que provoca sensações também fortíssimas. Então, a minha dissertação era provar que Bilac, na verdade, tinha multifaces. Tinha várias faces, não era apenas o poeta parnasiano aguado. Então, por isso, a paixão por Bilac. E também descobri, e conversei com muita gente que não sabia, que Bilac escreveu prosa também, escreveu um romance. Quase ninguém sabe isso de Bilac. E aí fiquei muito envolvido, defendi a dissertação e ainda venho daqui ou ali escrevendo um pouco sobre Bilac. Acho que vai sair um livro daqui para dezembro e tem um artigo meu Ah, sobre Olavo Bilac. Eu estou organizando junto com uma professora da Universidade Federal de Pernambuco. E vai sair o livro e tem um artigo meu lá sobre ele. Isso, Bilac. e a propósito, assim, Pois não. é porque eu já ia provocar, perdão, já ia provocar você Fale. para Eu falo demais. para trazer algum poema do Bilac, que não seja naquela estrutura que a gente está tão habituado, que é o parnasiano, na Olha, estrutura parnasiana. eu não sei de cor. Tá? Eu Ah, posso gravar um vídeo e mandar para você e colocar no Instagram. Eu não sei de cor. E meus certo. livros de Bilac não estão aqui. Ah, Como são muito certo. especiais para mim, os livros são especiais para mim, eles ficam no meu quarto e não aqui no escritório. Eu preciso Ah, tê-los tá. próximos a mim. Os livros de Osman Lins, os livros de Machado de Assis, os livros de Bilac, os livros de Dias Gomes, estão todos lá ao lado da minha cama. É uma forma de vez em quando, bate uma insônia, eu puxo o livro ali, está bem pertinho, e começo a ter a companhia desses autores. Tá? Então, por isso eu fico Certo. devendo aí o poema de Bilac. Aham, Tá bom? tranquilo. Então, se eu fosse pedir também com relação aos outros, estaria no mesmo caso, né? Os livros Não, em estão relação lá no aos quarto. outros, como Osman é prosa, eu posso contar um pouco de um conto Ah, dele. tá. E como o Dias Gomes é dramaturgo, eu posso também contar um pouco da dramaturgia dele. Vamos lá, vamos Ah, para Osman então, Lins, tá. né? Osman. Osman Lins.
A primeira vez que eu li Osman Lins foi por intermédio de minha irmã, que ganhou o Hum, livro, Nove Novena, leu e disse: eu estou apaixonada por esse livro. Leia. Eu li só o primeiro texto, me apaixonei completamente. Aí devorei num dia só a obra completa, né? E fiquei tão impressionado com aquela capacidade de Osman Lins de criar desafios para o leitor. Eu não gosto de livros que não me desafiam, que são muito óbvios. Eu adoro desafios, adoro provocação. Tá? A certo. literatura, para mim, é Mas, grande quando é... Pois não? perdão, é só Pois uma não. pergunta. Eu ia lhe dizer, o que seria essa provocação para você? Em Osman, por exemplo, pô, de uma maneira Hum, geral, é aquele que me exige ir para frente, aquele que exige de mim além do meu conhecimento, além das coisas que eu vejo. É aquele que abre uma porta para que eu veja além daquilo que eu conheço. E Osman faz isso. A começar pelo fato de que nesse livro Nove Novena, em vez de a gente ter contos, ele chama de narrativas. Porque ele mistura a prosa ao aspecto do teatro, ao aspecto do lírico. Então, aquela mistura de gêneros, a não definição direta, óbvia, é um desafio. E por ser um desafio, me encanta. Foi o que eu fiz. Eu peguei a primeira narrativa, Os Confundidos, e montei como peça de teatro. Experimentei hum, outra narrativa, O Pássaro Transparente, e criei um texto, né, uma adaptação para teatro, chamado Tênue Voo Transparente. Né? Depois eu peguei outra narrativa e comecei a preparar. E aí não houve condições de eu colocar em prática. Isso é um projeto guardado. Guardado para quando a gente puder. A gente fica sim, guardando algumas sim. coisas, né? Naquele caldeirão. A gente fica guardando, guardando. E esse foi o meu envolvimento com Osman Lins. E aí comecei a participar de grupos de pesquisa, conhecer os estudiosos da obra de Osman. Um deles é minha irmã, é Rosana. Até que eu conheci a filha de Osman Lins. Aliás, as filhas de Osman Lins. Tá? E hoje, Ângela Lins, que é a presidente do Instituto Cultural Osman Lins, me convidou para ser o vice-presidente. Para mim foi uma alegria imensa, porque a gente leva a obra de Osman para frente, a gente divulga a obra de Osman. Osman, que é tão conhecido na Europa, é tão cultuado na Europa, cultuado no Japão, e de repente ele, que é de Vitória de Santo Antão, é menos conhecido aqui, na terra dele, É, em Pernambuco. Então isso nos incomoda. Então de vez em quando a gente promove assim algum encontro literário, alguma coisa que gire em torno da obra de Osman, para que a sociedade conheça, para que todo mundo tenha acesso. Lê o primeiro, gostou, prossegue. Se não gostou, tudo bem, é um direito. Mas eu acho que, falando em direito, eu acho que todo mundo tem o direito de conhecer a grande literatura. Se depois não gostar, tudo bem, mas só o fato de ter o contato é importante para que eu diga assim, eu gosto porque eu provei. Mas dizer eu gosto porque sim. eu escutei que alguém diz que não gosta, isso que eu acho terrível. Isso me incomoda. Então, Osman é esse autor que me desafia. Ele tem um romance chamado Avalovara, que é uma palavra inventada por ele, tá? Que é um romance que mistura narradores, mistura linguagens, há muito do pictórico, há desenhos representando personagens, essa coisa de fugir ao tradicional, ao fácil, isso é fantástico. Por isso que ele me desafia. Agora, Dias Gomes, né, que você perguntou dos três, não é isso? Mas se quiser fazer Sim. alguma pergunta sobre o Osman, pode fazer. Vamos Quer fazer? prosseguindo. Vamos lá Vamos para prosseguir. Dias Gomes. Dias Gomes é o seguinte, dramaturgo, e o que me encanta em Dias Gomes é a capacidade que ele tem de representar o contexto histórico-social na dramaturgia. Eu peguei a peça dele, li e disse, epa, há aqui a presença de elementos, né, que eu preciso pesquisar. Aí fiz o projeto, propus doutorado e comecei a estudar a obra dele. Né? A minha tese de doutorado é, na verdade, a análise da presença do Estado autoritário na obra
de Dias Gomes. Eu peguei, na verdade, dois textos. Tá? O Pagador de Promessas, que é aquela história do Zé do Burro, né, que Sim, uma sim. árvore cai em cima do burro dele, ele tinha um carinho enorme pelo burro, cai em cima dele e Zé fica desesperado e faz uma promessa. Como não havia igreja de Santa Bárbara ali na região, no interior da Bahia, mas havia um centro de candomblé, e alguém diz a ele, ó, que Santa Bárbara é, na verdade, Yansan. É a questão do sincretismo, né? Então ele faz a promessa. Aham. E ele prossegue com uma cruz, ele faz a promessa. Qual é a promessa? É andar dali da cidade dele até Salvador com a cruz nas costas, pagando com esse sofrimento para que o burro dele ficasse então curado. Quando ele chega à igreja de Santa Bárbara, em Salvador, o padre não deixa ele entrar. O posicionamento do padre, o posicionamento do bispo, o posicionamento da Igreja Católica, de uma forma geral, é uma espécie de simbologia, eu diria alegoria, é uma alegoria do Estado autoritário. Durante a ditadura militar, era necessário aos autores, aos escritores, aos músicos, fugir à obviedade e fugir à perseguição. E isso estimulou muito a criação de alegorias. Chico Buarque faz isso lindamente, Caetano Veloso e Dias Gomes também. Esse Estado autoritário representado pela Igreja não permite que Zé do Burro cumpra a promessa dele. Eu vejo que Zé do Burro, na verdade, não é um homem. Zé do Burro é o povo brasileiro pobre, abandonado, desrespeitado, sem espaço. Então, a gente tem aí esse elemento. Embora a peça tenha sido escrita muito antes da ditadura militar, mas nós temos lá atrás uma coisa que começa com ditadura chamada Getúlio Vargas, né? Aham. Aquele governo de Getúlio, no qual ele cria inclusive o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, que é, eu acho, o germe do AI-5. Tá? Isso. Então, o Pagador de Promessas está ligado àquela ditadura, mas eu não limitei a ditadura de Getúlio Vargas. Eu falo de ditadura de uma maneira geral. E o outro, o Santo Inquérito, é a história de uma mulher, né, que é super simples e que ela cai na besteira. O erro trágico dela é o seguinte: o padre com o qual ela confessava se apaixona por ela, se joga num lago e ela pula nua e vai, então, salvar o padre. Quando ela salva o padre, ela faz respiração boca a boca. Ela vê como respiração boca a boca, ele vê como um beijo. E quando ele investe nela e ela vai continuar com o noivo, ele se sente traído, então ele denuncia, porque ela era judia. Ele denuncia Branca Dias como uma mulher maliciosa, satânica, que iria fazer muito mal à sociedade. E aí começa a perseguição a ela. Na minha leitura da tese, ela é, na verdade, não a pátria, mas a mátria, né? Aquela perseguição a Branca Dias era perseguição à mátria Brasil, né? E a igreja, de novo, representando esse Estado autoritário. Dias Gomes tem esse processo de transformar a nossa realidade em representações simbólicas de maneira tão fantástica que eu disse, é por aqui que eu vou. E comecei a ler tudo do Dias Gomes, entrevistas, tudo que havia sobre ele, eu tive que ler. Então, minha paixão é, sobretudo, por essa capacidade que ele tem de representar de maneira alegórica a nossa realidade. Através da linguagem, eles conseguem chegar até nós. Mas o que é que você consideraria como um bom cabedal de linguagens? O que é que se configuraria como uma boa linguagem? Um livro, sem ser dos preferidos, que a gente, quando fala dos preferidos, tem a tendência de colocar razão e emoção caminhando lado a lado, né? É Mas se verdade. for, se for analisar um livro, o que é que ele precisa ter como elemento? E o que seria um bom livro? Bom, o que um livro deve ter por elemento é conteúdo provocativo, conteúdo comunicativo. Tem o provocativo que entra a paixão. Conteúdo comunicativo, né? Algo que comunique, que construa e contribua para a mudança do outro.
Essa é a primeira resposta. A segunda é, o que é um bom livro? Isso é muito subjetivo, porque Aham. tem a ver com o leitor. Eu me envolvo com a leitura de Osman Lins. Eu tenho colegas que dizem assim, não, ele não me toca. Eu me envolvo com a leitura de Machado de Assis. Tem gente que diz que não me toca. Há autoras também que não me tocam de maneira nenhuma. Então, eu leio porque eu sou professor de literatura e eu preciso conversar sobre todos os autores. A gente não pode ter preconceito. Eu não tenho preconceito, mas eu não gosto. Não é aquele livro que me desafie, que me provoque a necessidade de ler. Então, um bom livro é uma coisa muito subjetiva. Eu acho que o bom livro é aquele que toca o leitor. É aquele que faz o leitor pensar nele, se envolver com ele e ter vontade de tê-lo nas mãos. Vontade de tê-lo próximo. Isso, para mim, é o bom livro. Que pode ser não só de literatura, tá? Sim. Pode ser também, pode ser qualquer livro que me provoque. É isso que é o bom livro. Quem são as tuas inspirações educacionais na educação? E depois você me diz assim, além desses, existem outros também na literatura que te inspiram? Sim, vamos lá. Acho que na educação, a minha grande e a minha maior inspiração é minha mãe. Ah, sim. Ela é aquela figura que cuida dos filhos, ela se preocupa, ela envolve. Ela, acho que ela tem esse elo entre a responsabilidade e o afeto. Então, com ela eu aprendi que a gente tem que trabalhar com o outro, seja em qualquer área, a gente não pode abrir mão da relação com o afeto. Então, ela é minha Sim. maior inspiração. Depois, eu fui aluno de grandes professores. Eu fui aluno, por exemplo, de Nestor Scioli. Nestor é uma referência na minha vida. Nestor é um homem que investe muito na leitura e ele é um homem que consegue fazer conexões entre um simples poema, um conto. Ele faz conexões com psicanálise, com psicologia, filosofia. Ele consegue fazer essas pontes. E outros professores que me inspiraram, eu acho que quando eu cheguei à Universidade Católica de Pernambuco, por exemplo, eu conheci gente que estava num envolvimento com o aluno muito forte. E essa professora, que é de inglês, Regina Pimentel, é também uma inspiração para mim. O envolvimento, porque ela não dá aula. Na verdade, o que ela faz é trabalhar o conhecimento para o aluno. E isso foi reforçado em mim. Mas a minha maior fonte é, sem dúvida nenhuma, minha mãe. E você pergunta aqui, outros autores são Sim, bons na literatura, sim. né? E são bons para mim. E fique destacado Sim. isso, fique claro isso, né? São bons para mim. Todo mundo sabe, todos os meus alunos sabem que eu sou apaixonado por Machado Maravilhoso de Assis. Tá? Então, ler Machado de Assis é, sem dúvida nenhuma, perceber essa capacidade imensa, ímpar, de um homem que escreveu no século XIX, mas que lê a gente ainda hoje, né? Em pleno século XXI. Eu sugiro que se leia muito Machado, mas não aquela leitura cobrada, exigida pela escola. Eu sugiro que se leia por curiosidade. E aí eu sugiro que se leia, por exemplo, o romance Esaú e Jacó, que mostra o confronto, neste momento que a gente está vivenciando, entre dois partidos, duas visões políticas. Né? Esse choque que ele coloca lá no século Uhum. XIX e que se mantém hoje. A gente está vivenciando e vai até 22, até 23, não sei, com essa relação. Então, lê agora Machado de Assis por curiosidade e não por obrigação. Mas, claro, eu tenho que falar em outros autores que eu vou falar dos clássicos primeiro. Clarice Lispector é outra que me encanta profundamente. Né? Acho que quem gosta de literatura gosta de Clarice Lispector. Mas isso é incrível. É incrível. O poeta Manuel Bandeira, que é meu poeta predileto. Eu queria muito que todo mundo lesse Manuel Bandeira. Bandeira consegue extrair das coisas mais simples, cotidianas, poesia. Isso não é fácil. Bilac consegue extrair de coisas clássicas. Eu acho que não é mais fácil, mas é mais possível
Mas você extrair poesia de uma coisa que você tá vivenciando, tá olhando aqui do seu lado, está acontecendo, uma pessoa que de repente se senta para fumar um cigarro e olhar para o mundo, tirar poesia disso, tem que ser um grande poeta. Manuel Bandeira é esse poeta. João Cabral de Melo Neto, poeta imprescindível. E agora eu começo com outras sugestões. Pernambuco tem que descobrir uma das grandes poetisas. Eu acho que as mulheres sofrem muito, né? Graças a Deus há um Sim. movimento de esclarecimento maior. Mas há vozes femininas que precisam ser mais escutadas. E é uma poeta que eu sou apaixonado por ela e a conheci, eu a levei para um evento na Católica no qual ela foi homenageada. E na semana passada eu estive no Festival Recifense de Literatura falando sobre ela, sobre a obra dela, que é Janice Japiaçu. Janice Ah, tem uma sim. poesia muito, mas muito envolvente do ponto de vista do lirismo, do envolvimento das emoções. E Janice consegue lidar com o Recife. O Reino das Águas, que é um livro de poesia, é um encontro de... Ela é paraibana até, ela não é pernambucana, mas ela disse que quando ela chegou aqui, ela se apaixonou completamente. Eu acho que ela tem uma identidade muito grande com o Rio Capibaribe, com as águas. Porque Recife é, sim, uma cidade das águas. Ela chama de Reino das Águas. E há muitos poemas em que ela declara a visão dela sobre Recife, o amor dela sobre Recife. Eu acho que se a gente começa a ler, a gente começa a ver que Recife é maior do que o que a gente vê. É mais interessante do que a gente vê. É tão bom escutar a voz do outro. Escutar a voz de um poeta é que é mais fantástico ainda. Então, Janice Japiaçu é uma sugestão. Alberto da Cunha Melo, que é um poeta pernambucano, é outra sugestão. A Cida Pedrosa, né, Uhum. que é vereadora, e Cida tem uma poesia que provoca discussão, e isso que eu gosto muito de Cida. A poesia dela não é fácil de a gente, de a sociedade dizer assim, poxa, gostei, poxa, entendi. Né? Cida Uhum. desafia a gente, isso me encanta, principalmente quando ela fala sobre as mulheres, né? E essa voz feminina, eu quero sempre que as vozes femininas sejam escutadas para acabar com esse patriarcalismo, esse machismo insuportáveis. Tá? É, e eu acho que um outro escritor que deve ser mais lido e mais conhecido, que também é nosso, é o Nelson Rodrigues. Sim. E Nelson fica como sugestão para aqueles que gostam de desafio, para aqueles que gostam de provocação. Nelson Rodrigues. Que me perdoem os outros, mas me vieram à memória esses. Sem problema. Ok. Mas deixe-me ver. Scripta Andrade, ela fez uma pergunta para você. Ela disse assim: Robson, você considera que ainda predomina certo impressionismo na crítica literária do Brasil? Scripta é, na verdade, Marcos de Andrade, que foi meu aluno, tá, Aldonês, no Colégio Marista, aluno no ensino médio. Sim. E, para minha alegria imensa, Marcos se transformou em poeta e em professor de literatura. Então, hoje ele é meu colega de trabalho, professor de literatura e um poeta que eu admiro, tá? Inclusive, eu cheguei a escrever num livro dele, eu não sei se, acho que foi uma orelha, né? Escrevi a orelha de um livro dele e fiquei super envolvido assim. Ele pergunta se a crítica literária, né, é impressionista. Eu acho que a gente tem muito de impressionismo ainda assim, Marcos. E por conta desse impressionismo, a gente acaba misturando gosto pessoal, acaba misturando temas que nos interessam, temas que nós julgamos importantes e linguagens que nós reconhecemos a partir de nossa prepotência intelectual, porque às vezes a gente é prepotente intelectualmente, né? E a Uhum. gente acaba tendo, sim, o impressionismo. Já há, Marcos e Aldonês, já há uma linha de crítica de teatro que é uma linha em que o crítico não pode ter esse impressionismo. Ele vai fazer análise da peça, ele vai fazer análise do espetáculo em si, e ele não pode, de maneira nenhuma, se expor. Na verdade, o que ele faz é um serviço de crítico mesmo, do ponto de vista de analisar o que há de positivo, mesmo que eu não goste,
o que é negativo mesmo que eu goste. Tá? Então, já há, Marcos, uma mudança nessa crítica brasileira. Claro, ainda é muito lenta, a gente tem que fazer aos poucos, mas a gente vai fazendo. Já que a gente está falando sobre ensino, docência, o processo de ensino-aprendizagem, como é que está hoje, para você, o estudante, tanto do ensino médio quanto do ensino superior? Quem é esse estudante que está chegando nas mãos do professor Robson Teles? O que é que ele observa como característica geral? Como característica geral, a gente tem que pensar antes da pandemia e durante a Sim, pandemia. É uma mudança muito, mas muito grande. é. Não que houve nos interessados um interesse menor, mas houve um desestímulo. Né? Fragilizou-se esse processo de dedicação total aos estudos. E a gente compreende, porque gera angústia. E a angústia não é um processo agradável de se lidar, principalmente quem está se preparando para um vestibular. Né? Uhum. O aluno que chega para mim, engraçado, Donês, que eu não posso dar uma resposta só. Por quê? Eu vivenciei, em 2018, pela primeira vez, uma coisa muito, mas muito interessante. Eu dava aula no primeiro ano do ensino médio, tinha alunos do primeiro ano do ensino médio e tinha alunos do doutorado. Então, da aula ao menino do primeiro ano do ensino médio e a doutorandos, uma ponte enorme me fez repensar o processo pedagógico, o processo de construção do conteúdo, e me fez feliz, porque eu experimentei uma coisa que talvez pouca gente experimente. Né? E eu tenho um prazer enorme em trabalhar com o ensino médio. Às vezes, alguns colegas da universidade me dizem: você continua no ensino médio? Por que você não se dedica somente à universidade? Porque o ensino médio é meu grande prazer, meu grande tesão. Para mim é um tesão pegar o menino que chega ao primeiro ano do ensino médio, não tem contato com a literatura, ou tem contato com a literatura, a falsa literatura que eu chamo, que é decorar datas, decorar personagem, decorar enredo, decorar nome de autor, título do livro, e achando que isso é literatura. E fazer a leitura não por deleite, fazer a leitura para fazer a prova apenas. Tá? E pegar esse aluno que não gosta de literatura também me encanta, porque é um desafio. Eu disse que eu adoro Sim. desafio. É um desafio. E terminar o ano, ele dizer: olha, já dá para entender um pouco literatura, já dá para gostar um pouquinho. Ou então, eu não gosto, mas eu entendo. Isso me deixa extremamente satisfeito. Quanto ao processo universitário, contribuir para a formação, né, de um profissional é algo extremamente grandioso na minha vida. Né? Essa pequena contribuição que a gente dá. Na pós-graduação, né, contribuir para o pesquisador também é fantástico, porque eu aprendo muito com os meus orientandos. Então, é difícil dizer como é que o aluno chegou para mim, porque como eu tive ensino médio, primeiro ano, terceiro ano, que é diferente, né? Uhum. Graduação, mestrandos e doutorandos, realmente assim, é muito extenso para que eu diga uma característica, mas de maneira geral, eu acho que a gente tem o seguinte: estão chegando com menos leitura do que eu imaginava. Todos, em todos os níveis. Estão chegando com menos leitura. Estão chegando, infelizmente, isso, claro, há várias exceções, mas estão chegando assim com a percepção de que leitura é ficar na superfície do texto. Eu acho que falta a gente como cidadão, falta a gente como ser humano, ultrapassar essa superfície. E acho que a educação tem que ser esse grande contribuinte. A educação o colégio, a escola é um espaço em que há de haver uma contribuição para a construção do ser social, do ser político, do ser ideológico, do ser humano de maneira geral. Então, se a escola tem que dar essa contribuição de trabalhar o conteúdo, mas eu acho que também tem que trabalhar o social. E dentro do social, a gente pode estimular o leitor pelo prazer de ler, e não pelo prazer, e não por obrigação de fazer prova.
Então, essa é a minha percepção de maneira bem geral. Esse é um verdadeiro desafio, né? É. Fazer com que alguém que não goste de ler, de repente, começar a perceber que ele vai encontrar prazer e vai encontrar elementos aí que vai ajudá-lo a se refazer enquanto pessoa. Eu tenho Porque uma a gente... história. Sim, Desculpa. vamos lá. Eu tenho uma história sobre Não, vamos isso. nessa. Você Vamos me fez nessa. me lembrar. Faz um certo tempo, né? Todo primeiro dia Certo. de aula, eu pergunto no primeiro ano, quem aqui gosta de ler? Hum. Poucas mãos se levantam. Quem gosta de literatura? Menos mãos se levantam. Quem gosta de poesia? Quase nenhuma mão se levanta. E aí, nessa turma, nessa determinada turma, eu perguntei, e duas ou três meninas levantaram a mão. Né? E eu pensei, ninguém mais gosta de poesia aqui. Aí o menino disse lá atrás, né, bem baixinho para o colega, poesia é coisa de boiola. Eu escutei, porque eu tenho ouvido tuberculoso, né? O professor tem que ter um Uhum. ouvido de tuberculoso. Eu escutei, disse, tudo bem, eu disse, eu vou provocar. Eu disse, por quê? Ele disse, por que o quê, professor? Eu disse, por que você disse que poesia é coisa de boiola? Porque é aquela coisinha assim, de falar de amor, aquela coisa melosa. Eu disse, você aceita que eu desafie você a conhecer a poesia de uma outra forma? Eu disse, qual é, professor? Deixa de onda. Isso é papo de professor. Todo professor diz isso. Eu disse, mas você permite? Ele disse, você não tem obrigação de aula? Dê aula. Você respira, conta de 1 até 3, diz, tudo bem. Continuei dando aula, né? Fui dando aula. A primeira prova ele tirou 1. Tá? Na segunda prova eu tinha assim, nome. Ele botou eu lírico. Em vez do nome dele, para desafiar o professor. Para desafiar o professor. Pelo menos isso você está aprendendo, né? Quando foi no final do ano, ele me procurou e disse, professor, eu estou apaixonado pela literatura. Eu estou começando a escrever poesia. Disse, mas você não disse que era coisa de boiola? Disse, não, desculpa. Eu era uma pessoa que realmente não compreendia. Agora eu compreendo. Ele se apaixonou por Manuel Bandeira e por Drummond de Andrade. E a diretora mandou me chamar, do Colégio Santa Maria, mandou me chamar porque, numa conversa com ela, o menino era um menino dava muito trabalho. E, de repente, o que foi que o senhor fez? Ela me perguntou, para que esse menino gostasse de poesia. Ela perguntou isso porque eu uso muito teatro no colégio, no teatro no ensino médio, como forma de construção do conhecimento, com um caráter artístico, cultural, mas também pedagógico. E eu convidei esse menino de propósito ao mês, para que ele fizesse parte do elenco. De uma peça que eu escrevi para eles, né, como se for a Brincadeira de Roda, que é cheia de poesia, de brincadeiras de roda, muito emotiva, inclusive, e dei a ele o personagem central da peça. E que lida muito com a poesia. E ele foi um dos melhores atores em cena. A mãe dele veio chorando me agradecer. Então, essa história vivenciada por mim, de um menino que diz que a poesia é coisa boiola, é detestável, e terminar o ano dizendo que estou apaixonado por literatura, estou escrevendo, claro, são poucos que fazem isso, mas a gente toca só um, já acho que é uma conquista imensa. Ele terminar o ensino Uhum. médio, voltado para a dramaturgia, para o palco, e hoje ele ainda escreve, ele é advogado, né, já um caba já com 30 e poucos anos, e ele continua escrevendo poesia. Ele diz que foi aquela primeira aula porque ele achava que eu ia botar ele para fora. Ele achava que eu ia detestá-lo. Ele achava que eu ia ter raiva dele. Ele disse, o senhor é diferente. Né? E aí a gente acabou... Inclusive foi a turma dele, primeira vez que eu fui paraninfo. Né? Ele foi que provocou essa busca de homenagear o professor de literatura, porque normalmente, em determinados colégios, a gente tem um professor das matérias assim mais próximas aos meninos, e literatura não era tão próximo, né? Passou Uhum. a ser. Então, essa história acho que ilustra um pouco isso da relação, né? Do desafio que é, na sala de aula, lidar com literatura. Esse é um bom exemplo de quando a literatura toca. Mas e quando aquela literatura não é boa? Existe uma literatura ruim? Que ela faz o processo inverso com a pessoa? Eu volto a dizer que isso é muito subjetivo.
né? Eu acho que ruim, em vez de ser a literatura, embora, olha, eu não gosto de Sidney Sheldon, por exemplo. Sim. Não gosto de Paulo Coelho, tá? Eu não gosto mesmo. Agatha Christie, não gosto. Mas aí o menino levanta o livro e diz assim, Robson, eu estou lendo Sidney Sheldon, estou lendo Paulo Coelho. Eu não vou dizer a ele, é uma literatura ruim, não leia. Não, Aham. pelo contrário. Eu digo a ele, prossiga a leitura. Se envolveu? Sim, me envolvi. Então prossiga a leitura. Ótimo. Porque a gente não pode desperdiçar a conquista de um leitor. Eu tenho medo de que nesse momento, quando a gente interfere, e como diz Marcos de Andrade, a gente coloca um pouco de impressionismo, a gente coloca um pouco da visão da gente, a gente está dizendo a ele, ao menino, olha, desista da leitura. A leitura não é bom. Então, eu tenho muito medo Uhum. disso. Eu valorizo. Porque ele, se ele está lendo, é porque ele gostou. Tá? E esse gostar é muito importante. A gente conquistou um leitor. Eu não diria que a literatura é ruim. É uma literatura que não toca, que não dialoga comigo, nem dialoga com o outro. Né? E se não dialogar, aí eu acho que não funciona. Mas não existe a literatura ruim, a literatura boa. Isso é muito subjetivo. Um livro pode provocar, de repente, que a pessoa não goste mais de ler? Pode. Mas não pelo livro, Aldonês. É pela forma de cobrança desse livro. Infelizmente, a escola ainda é uma espécie de carrasca em relação à leitura e à literatura. Porque a escola, de maneira geral, claro que há vários colégios que fazem diferente, a gente não pode deixar de falar das exceções. Mas, de maneira geral, no Sim. Brasil, a leitura ela é muito obrigatória. E as perguntas de prova, porque você está lendo para fazer uma prova, você não está lendo para descobrir o mundo, está lendo para fazer uma prova. Aham. E as perguntas giram muito em torno de identificação de personagem, de um pedaço de uma cena para ver se o menino leu mesmo, nome de lugar e enredo. Isso não é literatura. A literatura é outra coisa. Literatura é, na verdade, o registro da passagem do homem pelo mundo e como esse homem está. Então, eu reconheço na literatura a vivência. Se eu não me reconheço, eu reconheço alguém que eu conheço. Tá? Então, eu acho que é essa forma, essa maneira de cobrar a literatura, a leitura, isso sim que é ruim, não a literatura. Como é que foram esses teus processos na pandemia? Essas adaptações que a gente, enquanto docente, sofreu bastante, porque eu sempre digo que parece que a educação no Brasil ela não acreditava no ensino virtual, no ensino online. E acabou tendo que se adaptar de um dia para o outro. Então, vai ser assim e tem que aprender a utilizar as ferramentas. Como é que foi esse seu processo de ensino? O que foi ganho e o que foi perda nesse sentido? Ganho foi começar a aprender esse universo da informática, do online, porque eu não sou muito de lidar com essa coisa. Tá? Eu não era, Alex, eu não era. Né? Google Meet, Google Classroom, Google não sei o quê, isso era para mim distante. Né? Eu usava o básico do básico do básico. Às vezes, meus amigos diziam que meu computador não passa de uma máquina de escrever diferente, porque eu não uso os recursos do computador. Não sei usar, não me interesso, tá? A não ser que eu necessite. É uma questão de identificação. Eu não tenho essa identificação. Admiro quem tem. Assim como há quem diga assim, eu também não tenho essa identificação com a literatura que o Robson tem. A gente tem que respeitar os outros. Né? Eu acho que o grande ganho foi eu lidar bem, eu aprendi mais rapidamente do que eu imaginava. Não é bicho-papão. Eu tinha criado na minha cabeça que era uma coisa impossível de fazer. Aprendi com facilidade e me adaptei bem. Eu confesso a você que me adaptei bem. Eu consigo. Dar aula online, para mim, não é mais um bicho-papão. Eu consigo dar, e eu crio alternativas nas aulas de envolvimento. Né? Eu chamo, invento uma brincadeira, eu faço qualquer coisa para que haja esse envolvimento, para que não fique chatíssimo.
Então, isso para mim é um ganho, essa adaptação e essa conquista, essa aprendizagem. Eu aprendi junto com o aluno, isso que é importante, o professor aprendeu junto com o aluno, esse novo método, né, de trabalho na educação. O que é perda? O que é perda para mim é exatamente, além do distanciamento, porque trabalhar literatura, trabalhar arte, eu trabalho muito história da arte, análise de pintura, de escultura. Trabalhar análise de pintura, de escultura, com essa frieza, com essa distância, mas não é agradável mesmo. Então, e essa distância é a grande perda, não só para mim, é para todo mundo, né? Eu acho que estou dizendo a coisa mais óbvia do mundo, mas em relação à aula de literatura, à aula de artes, esse tipo de conteúdo exige muito o contato com o outro, a aproximação com o outro. E a segunda disciplina com a qual eu trabalho e que me deu muita dor de cabeça é redação. Porque a aula de redação a gente provoca sempre debate. Do debate a gente Sim. extrai os argumentos para os meninos escreverem. E fazer debate online é muito difícil. Então, é frio. Né? Em sala de aula, há uma briga, há um desafio assim, de querer Aham. discordar do outro. Isso é muito, muito legal. Quando há fight, briga, eu adoro, porque dali sairá uma boa argumentação. E continuando nas perdas, eu acho que a questão do... A gente chama de híbrido, para mim não é híbrido. Tá? Para mim, na verdade, aula continua aula online e aula presencial, que é essa coisa, essa mistura. Por quê? Eu tenho um fone de ouvido, me comunicando com os meninos de casa, através de um celular, e eu tenho meninos em sala, presencialmente. Eles não se escutam. Então, o que está em sala faz uma pergunta, faz um comentário, e o que está em casa não escuta. Eu tenho que traduzir, como eu digo a eles, passar para o outro. Mas como é um processo de discussão temática para a redação, é impossível que eu consiga passar tudo. E às vezes pegar fogo em Uhum. sala de aula. Enquanto um está perguntando presencialmente, o outro está falando aqui no ouvido. Aldonês, eu não consegui ainda, vai demorar, eu acho, uma coisa que consiga quebrar essa dificuldade e envolver, ao mesmo tempo, quem está em casa e quem está presencialmente. Porque nesse momento, eu acho que quem está presencialmente se envolve muito mais e o que está em casa fica com aquela coisa de, não tá, eu não estou sendo ouvido, eu não me sinto provocado, então eu ainda não consegui. Eu vou tentar, eu estou tentando, estou pesquisando, estou escutando os colegas, inclusive. É isso que eu vejo. Chamam de ensino híbrido, mas não tem adaptação para o ensino híbrido, porque deveria se ter uma câmera voltada para o professor e algumas telas com os alunos também, para que isso acontecesse. E aí a gente sabe que isso é um investimento caríssimo e o Isso, nosso ensino híbrido ainda é um ensino online e um ensino em sala de aula. Você disse muito bem. exatamente. Mas já que está falando desse processo de redação, como é construir a cidadania através da redação? Essa pergunta é deliciosa, tá? Muito, mas muito legal a pergunta. É exatamente aí no momento do debate, e no momento da leitura e da avaliação da redação. Não por conta da nota. É porque eu não gosto Sim. de... Quando os meus alunos fazem redação, e muitas redações extras, eu gosto que eles produzam, eu não gosto de devolver a redação avaliada com a nota, Adonês. Eu acho isso muito pouco, porque ele vai pegar, olhar a nota e joga fora, bota em cima da mesa. Eu gosto muito de avaliar a redação com o aluno do lado, porque aí eu vou mostrando, eu vou justificando minha avaliação e a gente vai construindo. Ali é um processo de construção muito mais forte do que devolver a redação avaliada. E aí, eu acho que nesse momento em que a gente está discutindo temas que se voltam para relações sociais e o respeito ao outro, que tem a ver totalmente com a cidadania, é o momento em que a gente tem de ouvir o que eles dizem, levar uma contra-argumentação para levá-los à reflexão sobre determinados temas, que eles ou tinham um pensamento equivocado por não conhecer, ou tinham um pensamento aí pequeno, pouco, insuficiente acerca do tema que é tão grande. Então, a relação de cidadania e redação é exatamente quando a gente tem debate em relação aos temas, e é quando a gente escuta o aluno.
Porque a gente não deve, eu acho que é por aí de não impor o argumento, não impor a estrutura da redação, não impor a linha de discussão, a ideia, ouvir o aluno. E quando a gente ouve o aluno, a gente consegue aí dar a ele o direito de fala, o direito de ser. Então, nesse momento, eu digo a eles, olha, a gente está construindo aqui um processo ético, um processo de respeito. Quando há briga, religião, por exemplo, a gente não discute o tema religião, mas às vezes toca na questão da religião, é uma briga, né? Questões políticas agora, por exemplo, né? Quando há, por exemplo, posicionamentos extremos em sala de aula, é o momento de a gente falar sobre o processo do respeito ao outro, dos deveres e dos direitos. A gente não tem só direitos, eu digo a eles, a gente tem dever também. Para ser cidadão, a gente precisa respeitar. Então, eu acho que a aula de redação é um espaço maravilhoso para se construir a cidadania. Que projetos te dão mais prazer? Teatro, teatro, teatro. Estou distante dele. E por isso que eu Sim. estou, né? Eu estou distante porque eu não estou montando. Eu monto todo ano com os meus alunos do terceiro ano do colégio para dar aula da saudade. A última aula deles é exatamente uma peça de teatro que a gente apresenta para os colegas deles, né? E isso para mim é um momento em que eu me sinto assim, sabe, super bem, porque eu estou juntando o teatro com a literatura, com a desinibição, com o envolvimento, com o respeito ao outro. É um momento em que a gente tem esse processo de construção. Então, teatro, teatro, teatro. Porque eu acho que a gente que está em sala de aula, a gente que é professor, a gente tem que ser ator. A Sim. gente é ator. E o que é educação hoje para você? Educação, o que é educação para mim e o que é educação hoje? É nesse processo, a sua É, pergunta, né? podemos dividi-las assim. Né? Dividir assim. Educação, para mim, é respeito ao outro. É contribuir para que o outro cresça. É dar condições ao outro de crescer. Então, para mim, é, sobretudo, respeitar o outro. Porque eu acho o respeito, Adonês, uma das coisas mais importantes que a gente deve manter. Quando eu te respeito, eu não sou violento. Quando eu te respeito, eu não sou implicante, eu não faço picuinha. Então, respeito promove uma sociedade muito mais equilibrada. E acho que a educação contribui para amadurecer o respeito no ser humano. E puxando assim para como ela está hoje, eu acho que ela está caminhando um pouco com dificuldade. Acho que há muitas pedras amarradas aos pés, nas pernas da educação. Ela continua, a gente não desiste, ela continua. Mas eu acho que há muitos pesos. E esses pesos passam muito mais por questões de gestão, questões políticas, questões econômicas, do que propriamente questões Uhum. educacionais. Não coloquem a culpa nos professores, nos alunos, na sala de aula, nas disciplinas, nas escolas. A culpa está fora desse processo. A culpa ou é de É. gestão, ou é de política, ou é de economia. Não é da educação. Especialmente porque o professor muitas vezes, principalmente em escola pública, ele tem muito conteúdo, muitas ideias boas, mas não tem recursos e não tem o tempo para isso. Porque Exato. exige uma capacidade dele em ser um medidor de, de conteúdos apenas. Ele vai medindo o conteúdo como se o aluno fosse, ele não atingiu esse aqui, tem que esticar esse menino, colocar uma nota, fazer um trabalho, e ele vai medindo esse menino aí. Uhum. E é bem complicado, a gente sabe disso. Mas que conselhos, diante de tudo isso, darias para quem almeja ensinar? Acho que o maior conselho é faça com paixão. Faça realmente respeite a educação, respeite a sala de aula, respeite o seu aluno.
porque quando a gente respeita a sala de aula, como para mim, eu tenho dois espaços sagrados, a sala de aula e o palco. Mas aqui sagrado, que não se leia como a gente faz qualquer coisa e abre mão da vida, a gente também precisa receber, tá? Tanto como artista e como professor. A gente precisa desse retorno financeiro, lógico, não, a gente tem conta para pagar também. Mas esse sagrado não é um sagrado cego, é um sagrado consciente, de que eu tenho ali o espaço de maior respeito do mundo ao outro. O conselho que eu dou é: se envolva com paixão, se dedique e estude. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente pesquisa, quanto mais a gente se envolve, melhor fica a aula. Então, o conselho que eu dou aos futuros professores é: primeiro, faça com paixão o envolvimento. Segundo, pesquise, estude, se envolva. Tente, inclusive, quebrar a limitação do conteúdo. Acho que é outro conselho importante. Estudem conectando esse conteúdo a outras instâncias, porque o aluno, quando chega, e é também uma questão de cidadania, a gente tem que respeitar o mundo no qual ele vive. Eu tenho alunos que adoram funk, eu não gosto do funk, mas eu tenho que respeitar o outro. Eu não vou desvalorizar o funk, não. Eu valorizo porque é o universo dele. Acho que a gente tem que respeitar. Aí entra de novo respeito. Respeitar, né? E quando eu estudo, relacionando áreas diferentes, conteúdos diferentes, eu consigo perceber mais facilmente esses limites de imposição e os limites de respeito. O que ainda não fizesse na educação e pretende fazer? Eu tenho um débito comigo e pretendo fazer, pretendo sanar isso, que é ensinar na escola pública. Eu nunca dei aula na escola pública, nunca. Isso é um débito comigo. Eu queria contribuir com a escola pública. Eu queria levar o pouco do que eu pesquisei, o pouco do que eu aprendi para a escola pública. E eu fui através dos meus alunos, porque eu fui coordenador do projeto PIBIC, que é o projeto de iniciação PIBID, perdão, projeto de iniciação à docência, né, o PIBID. E aí, via alunos, eu fui, mas eu queria estar na sala de aula, eu queria estar numa escola pública contribuindo. E outra coisa, eu pretendo fazer isso sem pensar em fazer concurso. Seria um projeto pessoal de ir para a escola sem pensar no salário, pensar na contribuição. Sim, bacana. A gente já chegou ao finalzinho do nosso bate-papo. Desde já, muitíssimo obrigado por seu tempo, essa experiência toda que a gente percebe, essa paixão. E é muito bom porque é bastante autêntico. Eu creio que a educação ela acontece de forma mais harmoniosa e rápida quando existe essa paixão, essa entrega dos dois lados, essa conquista, esse processo. Deixa-me ver só uma coisa aqui. Sim. O Davidson está dizendo aqui: ouvir Robson é sempre prazeroso e muito rico. Ótima live. Obrigado. Obrigado, Davidson. Obrigado. Adonês, eu que agradeço. Eu que agradeço esse espaço, eu agradeço o convite, muito simpático o seu. Eu acho que esse espaço é muito importante, acho que você dá uma grande contribuição para a educação, uma grande contribuição para a sociedade, uma grande contribuição para o ser humano. Esse espaço de debate, de conversa, de bate-papo aqui é muito importante. A gente contribui para a melhoria do outro. Então, além de agradecer a você, eu parabenizo por essa iniciativa. E eu quero agradecer muito ao pessoal que ficou, que mandou mensagem. E outra coisa, quero pedir desculpas, eu não consigo ler. Eu estou sem óculos, eu não consigo ler. Mas eu fico muito agradecido pela presença de vocês e pelas mensagens, pelos comentários. Tá? De forma geral, todos estão agradecendo e gostando muito da live. Para a gente fazer uma live assim com a cereja do bolo para coroá-la, indicações depois, se for possível, você indicar para a gente livros, já fora esses outros que foram mencionados, e uma mensagem para coroar esse nosso bate-papo. Uma mensagem para coroar. Eita,
Essa me pegou. A mensagem é o seguinte: respeitem o outro. Respeitem de todas as formas. Porque quando a gente respeita, a gente constrói um mundo muito melhor. Porque a gente vê os limites, a gente não ultrapassa para não prejudicar o outro nem nos prejudicarmos. Então, quanto mais a gente buscar pelo respeito, quanto mais a gente se envolver com respeito, melhor a gente tem o resultado. E a lista eu posso mandar para você e você põe lá no seu Instagram para que o seu público, o público de maneira geral, tenha acesso e leia. Certíssimo, muitíssimo obrigado. Eu sempre coloco na descrição da live. E, meu Tá querido, certo. tenha uma excelente noite. Foi Obrigado, um boa noite para papo você. bastante rico. Eu creio que todo mundo adorou pelos comentários que estão surgindo por aqui. Eu que Boa noite e agradeço. bom descanso. Boa noite, boa noite. Um abraço para você. Um abraço para todo mundo que está aqui Outro presente. Muito grande, meu querido. obrigado. Tchau, Obrigado. tchau. Bom Xararau. descanso. Xararau. Obrigado. Tchau. Xararau. Tem que fechar com xararau, né? Eu esqueci de perguntar sobre Chararau, essa origem do Chararau. É uma maneira diferente de dizer tchau, para provocar exatamente reflexão sobre o uso da palavra. Eu amo a palavra. Quem ama a literatura tem que amar a palavra. Por isso, Pois xararau. é, Chararau. Xararau. Valeu. Tchau. Boa noite, bom Boa descanso. noite. Obrigado. Tchau, tchau. Nós estávamos conversando agora com o professor Robson Teles e agradeço desde já a presença de todos e a gente se encontra no próximo Conversa Atrevida. Até breve.